Olá, estou aqui para fazer a última apresentação dessa série de seminários do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, cuja temática teve por núcleo central a obra Fantoches, do Érico Veríssimo. Neste seminário que encerra esta série, nós teremos a temática Criador e Criaturas, que será desenvolvida pela pesquisadora e docente do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, professora Beth Alfeld. Então, Beth, com a palavra. Obrigada, Maria Rosa. É um prazer participar do grupo, e um prazer maior ainda estar realizando, as leituras. Tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Então, a proposta da minha apresentação, tá? Eu dei como título Poetizando Discórdias. Criador, criadores e criaturas em fantoches. Eu inicio com essa epígrafe, essa citação do Agamben. Tá? A história da humanidade é sempre a história de fantasmas e imagens, porque na imaginação que acontece a fratura entre o individual e o impessoal, o múltiplo e o único, o sensível e o inteligível, e, ao mesmo tempo, a tarefa de sua dialética recomposição. Bom, então, as palavras grifadas, elas têm uma função, aí, enquanto epígrafe, de sinalizar para as palavras-chave do processo criativo. E pensando o processo criativo, exclusivamente em fantoches. E aqui nós temos, a apresentação, criador e criaturas, e muito significativa, essa parte, aí de um dos contos, A Volta, porque nós temos aqui presente, as criaturas e os criadores também. Tá? Então, ao mesmo tempo, que temos o Nanquinote, enquanto criatura, nós também temos aí o autor da Marginalia como criatura. Então, nessa relação que vamos ter assim um jogo entre narradores, entre criaturas e entre também essa relação entre os criadores. Tá? Então, o primeiro aspecto que é colocado é quem é esse sujeito? Porque o Nanquinote, ele apresenta: esse sujeito está falando mal do meu pai, por inveja. Tá? Então, quem é esse sujeito? Esse sujeito é o narrador-autor, criador das informações presentes na Marginalia, que conta sobre o narrador-autor, criador das histórias contadas em fantoches. Então, o que temos? Um desdobramento de eus. Tá? Depois, quem fala o que sobre o sujeito? O Nanquinote, que é uma das criaturas presentes nos contos, ele fala que esse sujeito sentado na cadeira e com livros na mão está falando mal de quem o criou, do pai, tá? E ele também justifica. A explicação é simples. Meu pai tinha 26 anos. Este cara tem 66. Tá? Então, nós temos aqui uma apresentação que nos coloca o Érico Veríssimo como o criador de fantoches em 1936 e das intervenções em 1972. Tá? Então, é esse jogo que nós vamos observando no decorrer aí, das análises. Ainda dentro dessa apresentação, então, o criador e criaturas, e eu trouxe um trechinho do prefácio
né, do Moacir Scliar, dessa edição de 2007, que é a edição que eu estou trabalhando, né? Então, ele diz o seguinte: esta reedição de fantoches é mais do que a recuperação de uma parte importante e, em geral, pouco conhecida da obra do grande escritor. É um verdadeiro evento literário que proporciona ao leitor um encontro tríplice com um jovem contista, né, que dava seus primeiros passos na literatura, com o contista maduro e seguro de seu ofício, cujas histórias compõem a segunda parte do volume, e, finalmente, com o escritor, que, no auge da carreira, olha seus trabalhos iniciais e comenta-os em notas manuscritas, né, ilustradas com desenhos. E o importante aqui, né, que ele destaca, né, aqui nesse prefácio, que é Érico pensava desenhando. Né? Então, quer dizer, isso, né, já nos dá, né, qual é o perfil criativo, qual é o perfil, né, da importância do Érico Veríssimo, tá? Dentro da nossa fortuna, né, literária. Tá? Eu escolhi para trabalhar 6 contos: Criaturas versus Criador, Pigmalião, Tragédia numa Caixa de Brinquedos, Gênesis, A Fuga e a Volta. Tá? E, em alguns momentos, faço referência a alguns outros contos, mas, quer dizer, foi a partir da leitura desses 6 contos para estar montando essa exposição. Tá? Ainda dentro da apresentação, nós temos, tá, o Érico diante do espelho. Tá? E esse Érico diante do espelho, tá, o que ele acaba, né, colocando são, assim, pequenos traços autobiográficos, né? E foi nessa reportagem da revista Realidade, em 1966, tá, onde ele diz, né, o que penso de mim mesmo depende da ocasião. Nos momentos escuros, minha tendência é considerar tudo quanto produzi até hoje medíocre, ou mesmo mal. Nas horas claras, porém, olho com mais indulgência para a minha obra e concluo que, dentre os 20 e poucos livros que escrevi até hoje, uns 3 ou 4 possuem alguma importância. Não sou um inovador. Não trouxe nenhuma contribuição original para a arte de ficção. Tenho dito e escrito repetidamente que me considero, antes de mais nada, um contador de histórias. Ora, nos tempos que correm, contar histórias parece ser, aos olhos dos críticos, o grande pecado moral literário. Né? A chamada boa crítica considera a história, ou história, como queiram, uma forma inferior de arte. Então, quer dizer, aqui a gente tem, né, ou seja, essa escrita, né, ou seja, esse falar, né, aí do Érico, né, de contar-se, né, com muito rigor, né, tá? E também, de uma certa forma, menosprezando, né, essa característica super criativa dele, que é de contador de histórias, né, a contribuição inestimável, né, com fantoches. Tá? Então, quer dizer, ele foi muito rígido aí em estabelecer aí essa crítica. Tá? Então, olha, diante desses 3 elementos principais, né, ou seja, dessa apresentação geral, tá? Aí nós colocamos, ou podemos, né, traçar um cenário das discórdias, né? Desavenças, ali entre personagem, entre o criador, entre as criaturas, uma duplicação de eus, né? Os conflitos, os desencontros, diversidade espacial e temporal, a época e o espaço, né? O contexto que os contos foram escritos, a época e o contexto em que a marginália ela foi escrita, e, ou seja, indefinidamente, quer dizer, nós temos assim vários elementos ainda, né, que podem ser destacados. Tá? Então, é nesse cenário das discórdias, né, que eu propus discutir essa poética, ou seja, poetizando aí as discórdias. Então, toda essa primeira parte para situar qual é
essa proposta, né, de estudo. A partir daqui, né, nós temos o desdobramento de discórdias. Primeiro, discórdias entre criador e criaturas. Tá? E aí está relacionado com a revolta das personagens contra o autor. Um dos contos, né, que aborda muito isso, né, onde a gente tem a revolta das personagens e da crítica, em criaturas versus criador. Né? E aí, ou seja, todo o conflito, o embate que se desenvolve primeiro entre as personagens, depois o público também interfere. Tá? E um outro exemplo também, né, dessa discórdia entre criador e criatura, e isso dentro do próprio conto, né, que é a revolta do Nanquinote no conto A Fuga. Né? Ou seja, o Nanquinote ele quer conhecer o mundo. Né? Então, quer dizer, ele quer uma liberdade, né? Tanto é que a artimanha dele, né, é sugerir um poema, né, para que o criador, né, faça a leitura, e enquanto ele está fazendo a leitura distraído, ele pula a janela. Tá? Bom, a nossa outra discordância é entre as criaturas. Um exemplo de discordância entre as criaturas no conto A Tragédia na Caixa de Brinquedos. Tá? E ali o que a gente tem, né, ou seja, uma das personagens mata a outra personagem primeiro, né, a bruxa mata a boneca de louça, né, ela pede emprestado, né, a espada do capitão, tá? Porque ali se estabeleceu um triângulo amoroso, né? E depois as personagens, né, acabam, todos eles, né, quer dizer, acabam envolvidos aí nessa morte. Tá? Outra discórdia entre as vozes narrativas. Tá? Entre as vozes narrativas, né, por exemplo, no conto Pigmalião, o autor da Marginália critica o autor da peça, da farsa, né, e a escrita da própria farsa. Tá? Então, ali a gente tem, né, ou seja, a Marginália, né, colocando, né, ou seja, essa voz narrativa que entra na Marginália, ela está, desde o início, discordando aí da proposta da farsa. Tá? E a discordância também, né, que nós temos, tá, entre, tá, a escrita do conto e a marginália. Então, entre a escrita do conto e a marginália, né, primeiro, a escrita do conto é uma escrita literária. Né, então, ela vai trabalhar bem com a função poética, com a criação de um enredo, com personagens, com espaço, com tempo. Tá? E a marginália, né, ela é uma escrita feita à margem, né? Ou seja, uma escrita que pode ser considerada, em alguns momentos, como extraliterária, tá? Porque ela está voltada para a crítica, né? Mas esse viés crítico também ele tem um caráter narrativo. Tá? Então, quer dizer, nós não podemos estabelecer um limite rígido. Né? O que dá para estabelecer é a escrita do conto, ele está dentro do literário e ele vai contar uma narrativa com todos os seus elementos. A escrita da marginália, feita às margens, ela vai contar sobre um processo criativo. Tá? Feito isso, o que temos? Nós temos, então, tá? Uma volta. Tá? E essa volta, ela vai retomando, né, dentro do processo criativo, as vozes narrativas, as criaturas, e para chegar de novo, criador e criaturas. Tá? E quando chega nessa relação de criador e criaturas, então o que percebemos é a ambivalência dessas discórdias, e ambivalência também em separar cada um desses elementos. Ou seja, a separação aqui ela tem mais uma função didática para estar descrevendo, ou seja, desdobrando essas discórdias, mas sabendo que elas se realizam ou elas acontecem simultaneamente.
E agora passamos, né, para a outra parte. Bom, essa outra parte, que é a terceira, tá? Ela apresenta a gênese do processo criativo. Tá? Então, eu coloquei aqui em dois momentos, né? Ou seja, no superior, o texto junto, ou seja, o conto, né? O literário e a marginália, tá? E embaixo, a marginália, tá? Sabendo que a nossa leitura é uma leitura simultânea, tá? Mas apenas, né, para estar buscando, e mesmo neste momento, tá, onde essa marginália ela aparece, ela pode ser lida independente do próprio conto. Então, quer dizer, ela tem uma certa autonomia, e essa autonomia também, né, ela vem, tá, em função do título que é colocado nesse conto, tá, e como que esse conto, né, ele traz, tá, então, esses elementos também, tá, aí de discórdia. Né? O título do conto é A Volta, e Conclusão. Tá? Agora, o mais significativo, né, quer dizer, a volta e conclusão, tá, que nós temos, né, do autor, tá, da marginália, ele vai falar sobre o autor dos contos, que é um alienado, um distraído, ele já pediu asilo em embaixadas literárias de países estrangeiros, ou, quer dizer, essa mania dele, né, de esconder-se, tá, ou nas embaixadas, ou então que ele acaba se escondendo no imaginário, ou seja, na ficção. Tá? Então, quer dizer, como que esse autor, aqui agora autor da marginália, ele está falando sobre o autor dos contos. E a relação, que ele estabelece é com o jovem Veríssimo. Um outro aspecto que é colocado nessa marginália, que é falar sobre fantoches. E aí ele faz uma caracterização que é uma obra livresca, e as influências que o autor dos contos teve quando da escrita, a influência, a ironia anatoliana do Anatole France, os paradoxos de White, o absurdo de Pirandello. Também ainda sobre a obra a composição. E sobre a composição, ele vai dizer, sobre a escrita, e aí ele fala, antes da escrita, a questão da ortografia, e da escrita, ele faz um comentário, quer dizer, um tanto quanto, que ele falou, o livro tem algo de amadeirado, que às vezes se aproxima perigosamente da fronteira do engraçadinho. Então, quer dizer, esse aproximar-se, e da fronteira, quer dizer, o que temos é uma aproximação, e não necessariamente, quer dizer, que todo o texto ele vai trabalhar aí dentro desses aspectos. Ainda sobre, e aí ele passa para a classificação das obras do Érico Veríssimo, e ele diz o seguinte, nesse ponto vou arriscar, mas sem dedo erguido, pois crítico não sou, uma classificação da obra de Érico Veríssimo. E aí ele vai dividir em fases, essa fase, primeira que ele coloca é feminina, depois ele vai colocar uma fala masculina, depois ele vai colocar uma fase de sexo incerto, quando ele cita o exemplo de O Prisioneiro, e depois ele finaliza, aqui termino minhas marginália. E o que a gente tem em termos de assinatura deste autor da marginália é as iniciais. E V, Porto Alegre, 1972. Então, quer dizer, aqui, nesse processo, que a gente tem uma concepção geral aí da obra, e uma concepção geral que ele apresenta em síntese, ou em linhas gerais, no último dos contos,
aí dessa parte do fantoches. Bom, então, a partir, né, dessa apresentação geral, algumas considerações apresentadas na marginália. Primeiro, esse livro não tem unidade. Compõe-se de um punhado de contos bem diferentes um dos outros, escritos em épocas diversas. São vários, multiformes, como o próprio espetáculo da vida. Dentro deles, falam e gesticulam fantoches de todo feitio, graves e pandengos, sombrios e luminosos, agitados e serenos. Tá? Bom, por que eu fui fazendo esse levantamento? Para que nós tenhamos, ou seja, esses comentários aí escritos à margem, tá? Que são retomados também depois em diferentes momentos, né, dentro dos contos. Tá? E também uma explicação. Olha, por que a forma teatral em muitas dessas histórias? Não sei até hoje. Escrevo esta nota em 1972. Ainda não me senti inclinado para o teatro. Ou seja, aqui é a voz do Érico, criador, não necessariamente é a voz da criatura, narradora, autora da marginália. Tá? Ou pode ficar ambiguizado também, né? Ter essa ambivalência aí em relação a essas vozes, né? A receita anatoliana, então, ironia e piedade, então, porque algumas coisas ele vai retomando, né, em relação aos contos. Um escritor plástico, visual, aqui se revela. Então, todas essas observações estão aí na marginália. Uma coisa, pelo menos, se pode dizer em favor desses contos. Sua ação se desenvolve com rapidez. E aqui também, né, ele vai estabelecer uma relação que ele fala que foi uma influência da Semana de Arte Moderna. Né? Meu mundo era um mundinho de bonecos, tá? Do Veríssimo ou do criador, o autor da marginália. Tinta e papel, vagamente sofisticado. Influência dos desenhos animados cuja voga começava no Brasil. Medo das brutais realidades do cotidiano da minha terra natal? O que eu fazia era menos arte do que artifício. Então, ou seja, como que a marginália, ela vai nos situando aí nesse processo criativo, e dizendo, né, aí sobre a obra. Tenho boas razões para crer que o meu nanquinote me foi inspirado pelo palhaço que o caricaturista americano Max Fleischer tirava de dentro de um tinteiro em seus desenhos animados da era pré-Disney. Tá? Então, quer dizer, a importância, né, da marginália, tá, é situar o processo criativo, ou seja, é a análise, né, que é feita aí pós criação literária. Tá? Bom, criador e criaturas. É aqui dentro dos contos. Estava eu a pensar em personagens de romances, recordava livros lidos, diálogos, situações, cenas de amor e ódio. As imagens passavam pela mente numa sucessão rápida, luminosa e contínua, como numa tela de cinema, e me fui aos poucos esquecendo do mundo que existia lá fora, além das paredes do quarto. Por fim, as fronteiras do meu mundo ficaram limitadas dentro de um círculo que abrangia apenas a mesa com tudo quanto se lhe via à superfície. Livros, canetas, tinteiros, papéis. Uma das criaturas que é um criador de história no conto Gênesis. Aí eu tenho, depois, no Pigmalião, caminho até a janela. A noite está bonita, o céu liriquíssimo, privado de estrelas. Penso em mil coisas. Procuro ficar em estado de êxtase diante da noite maravilhosa. Volto para a mesa como que transfigurado, trazendo a desejada chama. Vou escrever, mas qual?
O foguinho se apagou. A brancura do papel é gelo. Fogem os minutos. De repente, vejo que bonequinhos de formas quase imperceptíveis começam a dançar dentro do meu cérebro. Olá, minha gente. Os calungas saracoteiam e pulam. Parece que querem sair. Vou libertá-los. Então, é um criador que é uma personagem aí das histórias. Depois, a relação criatura, narrador, autor, personagem na marginália. Eis um bom tema que merece o melhor tratamento. Pode dar uma boa novela ou mesmo uma boa peça de teatro. A história é de sabor pirandeliano, embora eu só viesse a ler Pirandello vários anos depois de escrever esta farcinha. É um caso de influência dioitiva. Né? Aqui é o criador, autor, personagem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a referência aí ao criador maior, que é o Érico. Criatura, personagem, autor vivenciando a história. O autor com gravidade. Sou onipotente e infalível. Quando criei esta mulher, ficou determinado que ela haveria de prevaricar. Quando imaginei e dei forma a este cavaleiro, reservei-lhe o papel de sedutor para esta peça, mostrando o marido. E para este homem, reservei a parte mais triste. Tudo estava determinado. Então, quer dizer, como que a gente tem, né? Ou seja, é esse desdobramento, é esse jogo de eus presente, tanto na marginália como aí nos contos. Tá? Aí nós temos, né? Quem é o autor? Tá? Então, o autor dos contos ou das marginálias fica indefinido. Alguém que não perdeu a credulidade fácil e colorida da infância. Com homens de imaginação larga, os fenômenos de que falo ocorrem com mais frequência. É que, para eles, o termo realidade encerra um sentido muitas mil vezes menos limitado do que para os que têm pouca ou nenhuma imaginação. Porque nem toda a realidade pode ser palpada, cheirada, saboreada, ouvida e propriamente vista. Tá? Bom, e aí nós temos, né, ou seja, quem são as criaturas. E dentro, né, aqui dessa perspectiva ainda do autor, né, ele é o quê? Ele é alguém que acredita em fantasma, ele acredita em fadas, ele acredita no saci e ele acredita também em sereias. E as criaturas, né? E as criaturas, ou seja, elas são várias, né? O marido é um nanquinote, tá? Ali o autor com a máscara, né? O auditório, os bonecos, né? na caixa de brinquedos, né? E depois os três calungas. Aí nós entramos, né, nos fundamentos do processo criativo. Né? E esses fundamentos relacionados com a literatura, a leitura e a escrita. Então, esses elementos, né? A literatura, ela possibilita essa relação entre, né, o imaginário, tá? E a função, né? Ou seja, mesmo, né, vai trabalhar com todos esses elementos linguísticos, né? E é a partir do trabalho com esses elementos, né, que é a própria linguagem literária, entendeu? Com as metáforas, né, com o modo de construção, tá? Que é característico aí do processo de composição.
além disso, o importante do literário, que é sempre uma experiência original. Enquanto experiência original, se caracteriza como um meio de conhecimento, tá? E também como um caminho de pesquisa. Tá? Então, ou seja, a questão do texto literário, ou da literatura, vai carregar sempre esse caráter, que é do inacabamento. Tá? Então, quer dizer, vai gerar um caminho de pesquisa, e a partir da pesquisa que nós temos uma série aí de outros estudos se desenvolvendo. Tá? Dentro disso também, ou seja, nesses fundamentos do processo, a leitura ela é muito importante. Tá? Então, a leitura ela está presente. E a leitura está presente como operação, como uma operação, tá? Onde ela vai possibilitar essas possibilidades, imensas aí, tá? Do literário. Então, quer dizer, ela, a partir da leitura, ela suspende o tempo, tá? Ela coloca o fim da obra, tá? Mas o fim da obra é a sua origem, ou essa possibilidade nova, tá? E aí, por isso que o Blanchot, ele vai colocar que é o seu antigo começo. Tá? Ou seja, a partir da leitura, é sempre essa possibilidade aberta uma vez mais. E a justificativa dessa possibilidade aberta uma vez mais, porque a obra ela está, ao mesmo tempo, presente, toda em movimento, mas também porque é nela que se elabora e dela que depende o próprio devir que a desdobra. Então, essa questão do devir, essa questão do desdobramento, essa questão da possibilidade aberta mais uma vez, ou como caminho de pesquisa, tudo isso justifica essa abertura da obra, tá? E também o inacabamento. O outro elemento, também fundante aí do processo, que é relação à escrita, ou em relação à questão do escritor. O escritor escreve a partir de certo estado de linguagem, de certa forma de cultura, de certos livros, a partir também de certos elementos objetivos, tinta, papel e impressora, e para escrever deve destruir a linguagem tal como é e realizá-la sob uma outra forma. Ou seja, nessa citação aqui do Blanchot, ou seja, que ele vai discutir de fato a questão do literário, então, a questão da linguagem, ou a questão da literatura, é essa possibilidade, ou seja, destrói a linguagem da comunicação direta, a linguagem da comunicação objetiva, para estar colocando a linguagem aí que vai caracterizar todo o processo aí da literatura. Tá? Então, e retoma também, vários elementos que o Érico ele foi colocando tanto na sua escrita dentro do conto, como também temos aí na marginália. Vamos para os bastidores do processo criativo, da criação, e aí nós temos um desdobramento, ou seja, eu e eu. E, a partir desse desdobramento, uma metodologia agora do processo criativo. Porque se nós trabalhamos com a linguagem da literatura, a questão da leitura, a questão da escrita, agora entramos nessa metodologia do processo criativo. E essa metodologia aí do processo criativo, ela parte dos contos. Os contos, eles têm uma estrutura linear, mesmo com um final aberto, mas quer dizer, a gente vai acompanhando e o que vai predominar é a estrutura linear. O formato de composição, não. O formato de composição
daí que vem o diferencial, a criação, a singularidade, o hibridismo entre prosa do conto, dramaturgia e crítica. Né? Então, porque não dá para nós separarmos conto das marginálias. Então, dá para fazer uma leitura, né? Ou seja, separando didaticamente para perceber cada um desses pontos, mas, quer dizer, tudo tem que ser levado, né? Tudo tem que ser lido na sua simultaneidade. Por quê? Porque esse volume, né, pelo menos esse volume de 2007 que eu estou trabalhando, ele tem os dois textos. E, então, histórias mais marginália é isso que vai levar a essa potência criativa. Tá? Então, essa leitura simultânea, essa leitura onde a marginália ela está ali, está como um elemento que quebra a linearidade, agora, se a gente for pensar, do conto. Então, essa leitura simultânea é uma leitura que vai trabalhar sempre aí numa dualidade. E, em alguns momentos, essa leitura pode provocar um conflito, ela vai provocar um desdobramento. Bom, aí entramos na marginália. A marginália é uma encenação crítica. Por quê? Porque tem uma duplicidade aí de autorias. Uma metalinguagem do processo criativo e o índice de criação de outras obras. Tá? A marginália, o que ela faz? Ela rastreia a criação e vai desvelando, revelando as múltiplas intertextualidades, com obras criadas posteriormente, tá? E dentro dos contos também, porque nós temos esse processo intertextual entre os contos, tá? E entre essa relação aí estabelecida com as obras, com as influências, entendeu? Com o filme que ele, dentro de uma das marginárias, é citada. Tá? Um desdobramento, então, de autorias, lugar de fala de sujeitos que ressignificam a ficção, lugar performático de vários sujeitos. Então, quer dizer, em algum momento tem uma performance apenas do autor da marginália, que vê a obra distanciada, ou seja, faz uma leitura distanciada do conto. Em outros, eu tenho uma performance que ele se aproxima aí do próprio contar. A voz narrativa na marginália reelabora o escrito, ou seja, ficcionaliza a criação e a crítica. Porque dentro do volume, ou seja, dentro do livro ou na página ali, o que eu tenho é essa ficcionalização aí de vozes. Tá? Vozes interventivas, porque vai dialogar com as narrativas, vai dialogar com os contos, tá? E isso vai levar ao quê? Um hibridismo da escrita, das margens, visualidade da escrita. E, lembrando dessa questão da visualidade da escrita, nós lembramos da proposta do caligrafar, do Zumthor, só que essa caligrafia agora se refere a uma caligrafia das vozes narrativas, conto, mas marginália. Tá? Então, sempre, ou seja, a separação é didático, mas a leitura, ela é total. Tá? Bom, e aí, o que nós temos? Uma ideia de assinatura. E essa ideia de assinatura é nessa relação simultânea de contos ali do volume e a marginália. Tá? Isso leva ao quê? Uma voz narrativa, crítica e autoral, um desdobramento lúdico e inventivo,
que rompe os limites entre criador e criatura, né? Em algum momento a gente pode diferenciar, mas diferenciamos apenas didaticamente, tá? Mas, quer dizer, é essa fronteira, né, que está dentro do texto, ou esse limiar. Então, é difícil separar didaticamente, mas ler e analisar simultaneamente. Visualidade da escrita, diferentes tipos gráficos, né? E aí vai em relação à tipografia, enfim, né? A letra manuscrita, a letra, né, datilografada, né? Sobreposição, textos, autorias, tempos e espaços da criação. E, ou seja, isso, então, né? Ou seja, todos esses elementos levam, né, à criação de um dispositivo liminar, né? O estar entre as várias vozes narrativas, né? Daí essa leitura simultânea, né, ou análise simultânea, que cria essa ambivalência. E que leva, né, ou seja, a gente teria como uma síntese, tá, aí, desses contos, né, que o Érico, né, naquele momento seu da autobiografia, coloca que ele não inovou nada em relação à literatura. Não, ele inovou e muito, né? E aí, com a criação dos contos e da marginália, ele acaba colocando uma poética da ficcionalidade, tá? Ou uma poética da ficção, né, literária, uma poética do literário. E agora, o que nós temos é uma poética, né, aí da ficcionalidade, a metodologia de leitura e de escritura, né? E essa metodologia de leitura e escritura, tá? O primeiro aspecto, né, que está presente no texto, que é a questão da assinatura. Tá? Então, quer dizer, o que vem a ser assinatura? Né? O Agamben, né, ele vai discutir muito essa questão da assinatura. Tá? E aqui, entre as citações que ele coloca, né, eu busquei essa, tá? Porque ela vai fazer a síntese do processo criativo e também do processo de recepção da obra, ou seja, o processo de análise, né? Lugar onde o gesto de ler e o de escrever invertem sua relação e entram numa zona de indecibilidade. A leitura torna-se aqui escrita, e a escrita resolve-se integralmente em leitura. Tá? Então, quer dizer, aqui nós podemos colocar o seguinte: a assinatura, tá, da obra, ela está nessa relação, né, simultânea entre o ler e o escrever. Tá? E aí, quer dizer, e essa assinatura, né, simultânea, que tanto está no processo criativo, pensando fora do texto, né, aí do Érico, o processo criativo dentro do texto, porque dentro do texto todos os narradores, criadores, eles são leitores, né, e esse processo de leitura e escrita que é colocado nos diferentes autores ali da marginália. Ainda nós temos um outro elemento que é muito significativo, que é a questão da arqueologia. Tá? Por que isso é importante? Porque o Agamben vai dizer que a arqueologia é a ciência das assinaturas. Né? Então, ou seja, como essas marcas, né? E aí ele vai definir melhor ainda, uma ciência das ruínas, uma ruinologia, marcas, né? E aí o que nós temos? Uma infinidade, né, de marcas deixadas no decorrer dos contos. Né? Além de nós termos repetições que ele coloca, né,
Em alguns momentos, nós temos assim um termo, né, que chama muita atenção em um dos contos, que ele fala o seguinte, liriquíssimo. E aí ele estabelece uma relação, ele fala, rima com o nome do autor, o que não tem a menor importância, né? Mas, quer dizer, ele vai repetindo, né, em alguns momentos, né? Quer dizer, a questão da crítica que é feita, né, em relação ao processo criativo, né? A retomada de outros contos, tá? Por exemplo, ele cita, né, em um dos contos, ele fala o dilema do marido em Criaturas versus Criador, tá? Isso é retomado, né, num conto aonde ele está, acho que é no Pigmalião, tá? Então, quer dizer, essa relação, quer dizer, que ele vai retomando, né, entre os contos, tá? Depois ele vai estar colocando, por exemplo, mais uma vez, o tema da revolta da criatura contra o Criador. Né? E essas rasuras ou essas ruínas que podem ser lidas como todas as intertextualidades. Né? E essas intertextualidades, aí relacionado com as obras citadas, pós-Fantoche, com os contos dentro do próprio conto. Tá? Então, como que esses elementos, né, quer dizer, eles vão trabalhando, e a partir daí, quer dizer, a gente tem a assinatura aí da obra, tá? Dentro desse processo, né, e pensando também a questão da própria arqueologia nesse processo de desconstrução, esse processo descriativo, né, que leva aí à criação aí de outros cultos, tá? De outras ideias. Tá? E por último, então, e aqui, né? E na arqueologia, né, a outra citação que ele coloca, né, que ele fala, as arcai se realizam como arquétipos ou imagens e deve servir somente como uma cordinha para sinalizar a direção. Né? E nós temos, né, em uma das marginálias, ou seja, da fala, né, aí do Criador, somos todos apenas títeres manejados por cordéis invisíveis ao sabor de um Deus desconhecido. Tá? Então, quer dizer, como essa relação, né, aí ela pode ser, né, discutida, enfim, e repensada, tá, em função de todos esses elementos, né, que essa análise arqueológica, né, dos contos nos possibilitam. Ou seja, nessa desconstrução, uma outra construção. Tá? E a minha última citação é a primeira. Por quê? E ela é muito importante, por isso que eu comecei com ela. Né? A história da humanidade é sempre história de fantasmas e imagens, porque é na imaginação que acontece a fratura entre o único, o sensível e o inteligível. E, ao mesmo tempo, a tarefa de sua dialética recomposição. Então, pensar, ou seja, a assinatura nessa relação, né, da arqueologia, tá? Ela é possível, por quê? Porque nós vamos trabalhar dialeticamente. Né? Quer dizer, a assinatura sempre ela vai estar operando numa linha analógica, né? Ou seja, que é essa relação que se estabelece entre o signo. Tá? E aqui o que buscamos nessa relação, né? Não de semelhança, mas das marcas, né, autorais aí do Érico, nas marcas autorais aí das marginárias. Aí, Beth, foi excelente, porque fechou, né? Fechou assim com chave de ouro a série toda. Retomou questões que tinham sido colocadas, mas agora sob um outro prisma, né? Parabéns, excelente exposição, Beth. E obrigada por você ter participado assim com tanto empenho, né, neste momento de finalização. Muito legal, Beth. Gostei demais da forma como você organizou a apresentação. Como a Rosa falou, eu acho que deu um fechamento, né, para essa série. E aí você foi retomando alguns pontos e trazendo outros. E um ponto que eu achei muito interessante
foi a questão que você falou mais para o finalzinho da metodologia do processo, né, criativo, que você deu o título, né, aí de Bastidores da Criação, Eu e Eu. Eu achei legal você usar esse eu duplo, ou duas vezes, ou sei lá, repetido, porque a gente, de fato, quando lê o Fantoches, a gente fica com essa sensação, né, de que é um gesto autoral que se encontra, mas ao mesmo tempo não consigo, né? E nesse processo de se aproximar de si é que a gente consegue encontrar todo esse processo, né, de criação. E aí, se a gente ampliar para a obra do Veríssimo, em quantos eus esse criador ele foi se transformando e trazendo alguns traços desse Veríssimo, até biográfico muitas vezes, mas esse Veríssimo criador, que você foi falando, e dentro dos seus exemplos, tinha um em que tinha esse autor que falava que acreditava, né, na sereia e na bruxa e dos contos de fada, e a gente tem isso reproduzido no Noel, que é um personagem do Caminhos Cruzados. E aí, esses encontros desses eus, eu acho que materializam esse escritor diante do espelho, né, que você... Oi, você ficou... Ai, cliquei aqui sem querer, gente, desculpa. Não, então, essa questão do escritor diante do espelho, que inclusive o Veríssimo escolhe como título de um dos últimos capítulos do seu livro de memórias, né, do Solo de Clarineta, em que ele dialoga consigo próprio, então são essas vozes narrativas que estão num diálogo mesmo, e que faz um balanço, né, uma avaliação de toda a sua obra, de todos esses eus que foram se reproduzindo. Então, quando você traz isso como uma metodologia, né, ou esse bastidor da criação, eu acho que é exatamente isso, né? Assim, gostei muito dessa parte, muito legal. Então, porque a obra, né, ela instiga, ou seja, nada. E aí foi o que a água ali, a dupla colocou, é inacabada. E é esse inacabamento aí que possibilita, né, esse trânsito, que possibilita você não afirmar, que possibilita as coisas estarem na fronteira, que possibilita essa ideia de limiar, tá? Porque não dá para a gente separa o conto e separa a marginália, mas separa sabendo que é uma unidade. Quer dizer, o conto ficou separado lá, né, em 1930, aí depois não. Ou seja, em 72 ele constrói uma obra única, mas você tem uma ficcionalização ali, né, desse outro eu. Tá? Agora, esses eus estão presentes, né? Então estão muito marcantes. Então, esses sujeitos são sujeitos autorais, você tem uma subjetividade aí desse processo, e você tem essa presença aí muito rica. E é isso que vai, tá, dando diferencial. E é isso, então, por isso que a gente tem, né, quer dizer, essa relação, né, esses diferentes modos aí, né, ou seja, nessa poética de discórdias, quer dizer, e essa discórdia principal do Veríssimo, né, quer dizer, quando ele diz que ele não contribuiu nada com a literatura, não, ele contribuiu muito com a literatura, E tanto é que é essa contribuição aí que nós estamos percebendo, né, ou seja, estamos aí trazendo, né, essa contribuição, essa fala dele, esse processo criativo. E esse processo criativo é uma metodologia de construção do próprio literário. É esse jogo, daí essa importância. Verdade. E legal essa coisa da discórdia, porque esse título Fantoches, para mim, é uma cena de discórdia. Porque Sim. fantoche é quem é manipulado, Isso. né? Essa afirmação que você fez no final, que todos somos títeres conduzidos por cordinhas, né? Que nos manipulam. Acontece que essa discórdia arrebenta as cordinhas. Né? Então, até o título, ele promove uma discórdia. E a discórdia é a raiz do diálogo, né? Se a gente lembrar do Bakhtin, diálogo não é concordar, diálogo é criar tensão, né? E isso esse livro fez, né? Muito bom.
Vocês estão me ouvindo bem? Que hoje eu estou com um problema aqui, estou tendo que fazer no meu celular. Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu gostei muitíssimo do trabalho desse mestre, acho que revelou para a gente uma obra com essa marginalia que eu desconhecia, e essa relação do autor, não é, com a sua própria obra, enfim, tudo que isso sugeriu nessas semanas todas já mostram a importância dele e o quanto é criativa a obra do Veríssimo. Mas me chama a atenção, porque uma das coisas que a Beth retoma aí é o comentário dele com relação a ser um colaborador ou não da literatura, ser um literato. Afinal, eu não sei contar histórias, né? E, claro, que há para mim, nesse processo, nesse comentário que ele vai fazendo da crítica literária, uma ironia, porque ele sempre soube que tipo de literatura fez. Evidente que essa obra não é obra primeira, etc., mas ele tem um lastro, um modo de ser veríssimo que o acompanhou. Então, não me parece que ele desconfiasse dos seus métodos ou da crença que ele tinha no papel da literatura. Ele discorda, muitas vezes, da crítica literária, em alguns momentos. Então, ele ironiza até, de certo modo, a crítica literária, né? E mostra como a obra dele é criativa, como a obra dele trabalha elementos da realidade, trabalha dados da história deste povo, da cultura do Brasil, né? E reelabora isso tudo. Recria todas essas coisas, mas não perde essas coisas de vista. Ele não é um inventor de história, ele não está fazendo literatura porque ele remete o seu texto ao extra-texto, ele remete. E ele tem um papel importante na literatura brasileira ao fazer isso. Então, eu considero bem irônicos os comentários que ele faz com relação à crítica. Esse colocar-se dessa forma que ele coloca, né? E ele colocou ali, ou seja, na revista Realidade, né? Naquele momento. Tá? Então, ou seja, eu peguei, né, como, ou seja, mais um elemento ali, né, para estar justificando a discórdia, né? Ou seja, não é nós discordamos de tudo aquilo, né? E ele não tem aqueles momentos negros dele, ele teve sempre aqueles momentos criativos, né? Ou seja, por isso que ele deixou todo esse processo criativo das obras, né? Alguém mais teria algum comentário a fazer? Oi, pessoal, deixa eu comentar uma coisinha. Sobre isso que a Ana falou, né, dele se dispor a falar da própria obra, eu achei que se os escritores de hoje, né, vão a feiras, né, universidades, usam a internet, né, enfim, dispõem de vários lugares, né, várias tribunas para falar de seus textos, né, e convidar os leitores a lerem a totalidade da obra, né, chamando a atenção para outros livros, né, além até da produção recente. Pensar esse livro, eu achei interessante que em 72, né, o Érico Veríssimo faz desse livro uma plataforma que, de certa forma, convida, né, os leitores a lerem o restante da sua obra, né? Então, enfim, criando alguma coisa parecida, né, com a contemporaneidade, né? E isso no meio impresso, né? Dentro do livro, né? É incrível, né? Abrindo para outras modalidades de livro também, né? Verdade. Bem legal isso. Posso falar? Claro, vai. Primeiro eu queria parabenizar a Beth, eu gostei muito da apresentação, de toda essa questão da duplicação dos eus, né? Que dá até para a gente relacionar, trazer além do dialogismo, trazer até o conceito da polifonia, né? Porque esses personagens conversam entre si, né? O Érico coloca eles para conversarem.
E talvez isso faça parte, né, dessa metodologia, né, que a Beatriz acabou de mencionar, né, que você colocou na sua apresentação, essa metodologia nova, né, do processo criativo dele, né, que cria até uma teoria genética às avessas, né, ele cria essa nova teoria, né, é um livro bem interessante nesse aspecto, nessa retomada. E é algo que eu não sei se poderia ser feito hoje em dia, não sei, igual o Thiago falou, né, que hoje em dia, com os meios digitais, né, eu acho que, assim, no papel, no impresso, né, eu acho que seria algo mais difícil, né, de se fazer, né, comentar diretamente na obra, assim, né, trazer o livro impresso, assim, comentado, né, sem querer ter um preciosismo, né, em relação ao livro impresso, né, mas eu acho que é algo muito difícil de ser feito hoje em dia, né, é algo bastante inovador que ele fez, né. Uhum, verdade. E, Gabriel, e por que você diz que é uma crítica genética ao contrário, pelo avesso? Por quê? Porque ele vai revisitar os rascunhos, né? Normalmente a crítica genética ela vai se debruçar sobre os rascunhos, né? Sobre o que antecede, né? A obra finalizada, né? E na verdade ele faz o oposto, né? Ele pega a obra finalizada e vai cria esses comentários em cima, né? Ele faz muitas correções, né? Ele tem muitas erratas, né? É como se ele estivesse pegando, né? E como se ele estivesse mandando, né, para a editora, né, com essas considerações dele. Ele faz muito isso antes de mandar, né, para impressão, né, a gente passa tudo a limpo assim, né, e ele faz, né, todo esse processo, né, às avessas, né, ao contrário, né, ele inverte, né, essa crítica genética, né. É isso Precisaria aí. inventar uma nova teoria, né, para analisar ele, né. Verdade, é verdade. E que talvez esteja naquilo que... Quem que falou? Acho que foi o Tiago, né? Essa coisa do antes do livro, né? Que região é essa antes do livro? Seria o nada? Antes da criatura e do criador? O que há nesse lugar, né? E que é esse depósito dos fundos que a Bia se refere, né? Que é, na verdade, essa gênese, né? Que está sempre chegando, nunca. E que também implica na arqueologia que a Beth se referiu, né? Que é, cadê o começo? Onde está o começo? O que é a origem? A origem é um ponto lá atrás no passado ou a origem está sempre chegando no presente, né? Então, eu encerro por aqui esta nova série do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, que trabalhou sobre a obra Fantoches, do Érico Veríssimo. E eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aos pesquisadores desse grupo pela seriedade, pela competência, pela profundidade que tiveram em assumir as temáticas, né? Agradecer ao Érico, porque graças a ele, a obra que ele nos legou, que nós pudemos fazer estas leituras críticas. E agradecer muito a vocês que nos acompanharam durante o percurso desta nova série. Muito obrigada.